Bom, para fazer uma ligação, tá, cara, com o referencial teórico, tá, cara, que vocês veem em macroeconomia, tá, em relação a essa mobilidade do capital financeiro. Tá? A gente tem duas referências. Um é a inequação, tá? Ou a equação da paridade da taxa de juros interna em relação à taxa de juros externa. Tá? Aí a gente tem que levar em consideração, tá? Também o que está acontecendo com a taxa de câmbio na hora da entrada e a expectativa da taxa de câmbio na hora da saída, porque se houver ao longo do período em que o capital financeiro está estacionado na economia doméstica, se houver uma desvalorização cambial, pode retirar todo o lucro, tá, do ganho de capital, da rentabilidade que houve daquele capital financeiro. Tá? E também tem que ter a vantagem, o adicional do risco que aquele capital tem ao ser aplicado, tá, em ativos, tá, qual é a segurança, a confiança, e, portanto, o risco desses ativos. Então, esse diferencial da taxa de juros interna em relação à taxa de juros externa é importante a gente ter. Outro ponto que eu queria lembrar a vocês, tá, em relação ao referencial teórico, tá, é as curvas IS, LM, BP. Tá? IS, LM daria o equilíbrio interno. E a curva BP, tá, daria o equilíbrio no balanço de pagamento. Ou seja, o capital externo que está entrando, tá, pode financiar, tá, possíveis desequilíbrios na conta corrente. Tá? Se não há mobilidade de capital, o que a gente tem? Uma curva BP, tá, vertical. Tá? Agora, se há mobilidade de capital, se há livre entrada e saída de capital, possibilidade de diferenciação da taxa de juros interna em relação à taxa de juros externa, então quando se eleva a taxa de juros interna, tá, a curva BP pode se inclinar. Tá? A situação ideal, tá, que a gente vê no slide é quando, tá, se tem, tá, a interseção da curva IS, LM e BP, tá, no ponto de pleno emprego. Aí a gente tem a situação ideal, o equilíbrio interno e equilíbrio externo, balanço de pagamentos equilibrada, tá, financiando os déficits em conta corrente, tá, sem deterioração das reservas por entrada de capital internacional, tá, ao nível do pleno emprego. Tá? Então tem um equilíbrio interno e equilíbrio externo. O grande problema é quando não há essa interseção entre a IS-LM, tá, e a curva BP, que é mostrado aí no slide 12. Tá? Que exigiria aí para haver equilíbrio de pleno emprego, uma redução da taxa de juros, mas aí, tá, a taxa de juros interna ficaria, tá, abaixo da taxa de juros externa e não teria o equilíbrio do balanço de pagamento. Tá? É bom uma revisão, é bom ter esses referenciais teóricos aí, vindos da macroeconomia, para a gente entender, tá, esses argumentos a favor e contra, tá, a livre mobilidade de capital externo.